cada um de vocês está esse Senhor, esse Redentor. Então, estamos presentes e acompanhando-nos. O corpo-alma é o tema que nos ocupou praticamente durante todo este ano, porque viemos escutando e estudando como irmãos, né, empenhados nisso, desde março, que foi o primeiro seminário, voltado mais para virtudes e vícios da alma. Quem não acompanhou pode acompanhar por YouTube novamente. Sequencialmente, em junho, a gente aprofundou sobre a imortalidade da alma, um tema seríssimo, né? E agora, o núcleo que faz o objetivo e a meta do estudante Rosa Cruz, que é o corpo-alma, a construção desse corpo-alma. Está sustentado, obviamente, nos conceitos que a gente tenha sobre corpo e alma, mas não somente sobre corpo e alma. E esses conceitos que nos ocupam muito neste momento, ocuparam a pensadores, a filósofos, a teólogos, a esoteristas, e a pensadores cientistas e pessoas normais que não se dedicam a nada, mas que têm dentro de si a necessidade de saber de onde que a gente vem, para onde que a gente vai, por que somos como somos. E mesmo sem ter um conceito formado e claro sobre essas palavras, eles procuram desvelar os enigmas e os mistérios da vida. Vocês estão vendo aí? Ou querem que eu mude de lugar para melhorar o assunto? Bom, então eles... Não sei por que a gente não está aí nessa fotografia, porque poderíamos bem estar, né? Deve estar, né? Então, eles chegaram a compreender esses conceitos, a tomar consciência deles, e alguns se atreveram até a conceituá-los, né? Nós vamos a pensar um pouco sobre como se constitui essas partes do nosso corpo, alma e do homem como em si, né? Como se constitui esse homem. Os gregos disseram que nós estávamos constituídos de pneuma, soma e psique, que nada mais e nada menos quer dizer espírito, corpo e alma. Foi o tempo passando e os pensadores foram categorizando essas três instâncias do ser humano e foram confundindo elas um pouco. O que era espírito quase que se apoia no que era alma, não sabiam exatamente bem como definir o corpo. Enfim, chegaram até esse corpo-alma, não o mesmo conceito que a gente vai aprofundar como núcleo da Fraternidade Rosa Cruz, mas sim como falta um espírito, é só alma, porque a alma também está muito ligada com o espírito. E assim foram passando o tempo até quase chegar à conclusão, aqueles céticos, de que a alma não existe, que nós não temos alma. Se vocês perguntam para pessoas mais céticas, eles falam que não tem alma, né? Que não existe alma. E que alma, ok? Né? Alma, eu perguntei para várias pessoas que não tinham muito a ver com
esoterismo, nem com espiritualidade, e elas responderam, é um anagrama de lama e de mala. Eu falei, olha, que interessante, não deixa de ter razão, porque a lama tem água e tem terra, que são essências do nosso ser, né? Nós somos feitos de esses elementos, água, ar, fogo, e qual é que está respondendo? E terra. Então, tem a ver. Mala, talvez sim, porque algumas vezes essa alma pesa, né? A gente tem que carregar uma alma que não é muito leve. Obrigada. Desculpa, estava... ok. Vocês não me deixam ficar bonita, né? Enfim, vamos então destrinchar um pouco o que é espírito. Alguém se atreveria a dizer o que é espírito aqui? Por favor? A gente pode ir na federação. Então, vamos lá. Aqui estamos mais... Espírito, eu acho que é a essência cósmica, como se fosse a nossa verdadeira essência. O que é espírito, ao meu ver, é uma essência que não tem uma parte que seria a parte corpórea, a massa, e é a partícula de Deus que habita dentro do nosso ser. Então, todos nós somos essa partícula. Maravilhoso, perfeito, obrigada. Então, é uma matriz, né, que é o espírito, que a gente pode encontrar na Bíblia como, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Ele especificou um espaço para poder criar o céu e a terra. E, finalmente, nesses mesmos versículos, ele disse, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, nós temos dentro de nós essa faísca divina que será fadada a ser construída como semelhança de Deus. Não é exatamente Deus, essa faísca que nós carregamos, porque ela está como semente em potência dentro de nós. Mas cabe a nós fazê-la crescer, fazer com que ela se torne um Deus, que deixe de ser potência e que comece a agir como Deus, né? Os gregos falavam que esse espírito era chamado nous, né? Era o intelecto maior, a inteligência suprema. E é isso que deve ficar em nossas mentes quando a gente fala em espírito. Se alguém discorda, se alguém quer conversar sobre o assunto, fiquem à vontade, tá? Epa. Então, nós recebemos a imagem de Deus, que é como se fosse uma luz dentro. Hoje o ritual nos alertou e nos lembrou disso, né? Que a gente tem essa luz dentro de nós e nossa semelhança tem que ser conquistada. Nós precisamos irradiar essa luz que está muito concentrada dentro da nossa matéria e que parece inexistente em algumas pessoas, né? Mas não é assim. Ela só está abafada, né? Como espíritos virginais, e isto já é filosofia Rosa Cruz, somos uma centelha divina que envolveu-se em um tríplice véu de espírito-matéria, ao qual a gente chama de ego. Né? Não é o ego da psicologia, é o espírito que habita o nosso sangue e que percorre as nossas veias e artérias, inundando de luz o nosso corpo. Então, chegamos ao corpo. Falamos o espírito está dentro do sangue, o sangue nos percorre, e o corpo foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, até a gente poder entender que há diferentes camadas
de corpo dentro de nós, contidos dentro dessa pele, né? Esse véu, segundo a Nigde Sussanelli, ela fala muito bem disso, né? Que esse véu de pele nos recobre, nos torna uma identidade, nos torna uma individualidade que nos permite dizer: isto é o que eu sou, né? Este é o espaço que me pertence. E cada vez mais tem chegado a ciência a esmiuçar os tecidos do corpo de tal maneira que parece não ter mistério. Mas eles nunca chegaram a encontrar a solução nem a resposta do enigma da vida e muito menos da morte. Para os gregos, corpo poderia ser dito como soma ou como necros. Se a gente vai para a Ilíada, na Odisseia a gente encontra essas duas palavras para se referir ao corpo. Só que o grego chamava de corpo ao corpo que já estava morto. Porque quando ele não estava morto, ele nem era nomeado. Ele era um espírito, era uma psique, né, para eles, mas o corpo era daquele que já não tinha mais vida e que ganhava uma categoria especial se ele tivesse morto em uma batalha ou não, né? Então, era diferente o conceito de corpo que eles tinham. Corpo, para Sócrates, era o guardião e o instrumento a serviço da alma. Olha como já os pensadores iam se aproximando daquilo que a gente considera e que acredita, né? Que seja a alma. Nós temos uma alma para um corpo para que a alma possa ser, para que a alma possa existir. E Platão também dizia que o nosso corpo era o veículo da alma. São dois conceitos que são bem próximos do que a gente acredita. Só que, na medida em que o tempo foi passando, foram se oscurecendo os conceitos a tal grau que o corpo passou a ser um corpo de pecado e quase que mal visto durante toda a Renascença. De tal maneira que os filósofos e os pensadores, teólogos dessa época, tentavam descobrir o que era a alma, mas eles não tinham clareza do que podiam expressar como tal, até porque a igreja cairia matando em cima deles, né? Então, fica um conceito super vago, o conceito de corpo se deteriora totalmente, ao ponto em que nós judiamos do corpo como se ele fosse uma coisa que não precisa ser apreciada. E tanto Platão como Sócrates consideravam que o corpo tinha que ser não somente apreciado, cuidado, como até enfeitado, né? Eles falavam que tinha que ser adornado com as vestimentas próprias dele, porque ele era muito importante, né? E que precisava ter um alimento constante, né? E o alimento, eles eram muito mais rigorosos do que nós. Imaginem que um filósofo não comia nem sequer feijão, quanto menos carnes, né? Mas eles não consideravam esses alimentos bons porque eram muito enraizadores no campo da materialidade. E eles precisavam ter a mente mais elevada, mais clara e o corpo mais leve para poder pensar melhor. Bem, a evolução do corpo
demorou muito tempo, como disse anteriormente, a ponto de que ter consciência de corpo em determinado momento chegou a ser uma das primeiras iniciações que um homem podia aspirar. Ter consciência do corpo. 99% da humanidade, neste momento, não tem consciência do corpo. Nós enfeitamos o corpo. Nós achamos que cuidamos do corpo. Mas não temos consciência dele. Não sabemos para que serve, nem como utilizá-lo. Então, essa que foi uma das iniciações mais importantes no início dos tempos, é uma coisa que a gente tem que se empenhar. Porque isso vai nos dar a possibilidade de alavancar-nos para conhecimentos superiores. Não adianta a gente pegar um livro ou um atlas de anatomia e perceber e nomear todos os pedaços do corpo que a gente tem, se a gente não sente eles. É importantíssimo perceber e sentir que o nosso corpo está em funcionamento e que há algo dentro de nós que está presente e tornando vital esse corpo. Senão, a gente não vai compreender conceitos básicos, inclusive da filosofia Rosa Cruz. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, assim como paira nas nossas emoções e na nossa alma. E nós vamos entrar agora, então, a destrinchar um pouco a constituição dela, suas potencialidades, suas virtudes, sua imortalidade. E Deus disse, então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ou seja, de um dos elementos que nos constituem. E soprou nas suas narinas o ar, que era o fôlego da vida. Porque quem não respira não consegue viver. E eu peço a vocês que se observem se estão respirando verdadeiramente. Porque normalmente a gente respira 1/3 do que deveria respirar. E o homem passou a ser, nesse momento, alma vivente. Porque essa expiração que foi insuflada nas nossas narinas possibilitou que o nosso espírito começasse a ter a possibilidade de consciência de ser uma alma e de ter a possibilidade da construção dessa alma. Quando queiram me parar, fiquem à vontade, tá? Então, essa alma era Nefesh. Nefesh é um som hebraico que quer dizer sopro divino. Então, nossa alma é um sopro divino, é uma respiração. Somos o resultado desse movimento eterno da divindade de expansão e contração. Essa expiração divina, nós somos esse resultado, né? E nós somos capazes de inspirar esse Deus como seres humanos. Vejam que não é muito claro isto, mas pensem um pouco, meditem sobre o assunto. Deus se expande, expira sua potência, nós recebemos essa potência na inspiração que é humana. E é tão humana que a gente teve que construir os pulmões para poder conseguir respirar. Hoje, o nosso ritual de
equinócio nos fala claramente disso. Que nós tivemos essa possibilidade, por quê? Porque como seres, né, viventes, conseguimos construir essa função para o nosso corpo. Uhum. Então, esse binômio inspiração e expiração. No Gênesis, reza que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. A palavra expirar também significa terminar. O prazo expirou. Uhum. Então, de certa forma, quando Deus expira para que a gente exista, ele também se consome. Ele também, entre aspas, morre. Por isso que ele precisa descansar no 7º dia. Sim. Porque para ele é um ato de sacrifício. Sim. Por isso também é que na nossa respiração existe uma pausa. Entre inspirar e expirar, existe um momento em que não está acontecendo nem inspiração nem expiração. Eu peço a vocês que se observem respirando. Talvez comprovem o que a gente está dizendo. Então, a inspiração é uma coisa humana. Opa! Vai lá você. Isto não vai se ver muito bem, mas nossa tarefa é a construção consciente e o cuidado dessa alma que nos foi dada e que é humana. Deixa eu ver se é daqui. Vamos então mais à alma. A alma, dizem os pensadores, especialmente o João, que não tem forma. Vocês acreditam nisso? Alguém já viu a forma de uma alma? Só quando existe o lençol em cima dela e torna um fantasma essa alma, né? Mas a alma não tem essa corporidade, não tem uma forma. Essa é uma categoria dela. Só que ela é primordialmente perfeita e justamente por isso. Porque ela pode ser aquilo que ela quer. E daí a sua perfeição. Ela é total. Você não pode dizer, este é um pedaço de alma só. A alma é única. E, portanto, como única, ela pode manifestar a sua potência, se ela quer. Ela é desinteressada na sua essência, porque ela é transcendente. Isso quer dizer, ela aspira ao bem primário e verdadeiro. A alma aspira à verdade. A contragosto dos que digam neste momento que a verdade é uma coisa da pós-verdade. Né? Muito bem. Ela tem uma capacidade de desprendimento, de sacrifício e de acesso. Aquilo que Deus nos deu com a sua inspiração e com o que Oswaldo fala de, ficou cansado Deus quando nos fez, né? É um ato de sacrifício. E também é um ato de acesso, porque isso possibilita que ele aspire a dimensões mais altas, a dimensões mais elevadas do próprio espírito. Ela é imortal porque é una, e vejam que eu não coloquei uma, é una, porque unifica a todos nós. Mas as formas que ela tem um único significado, que é manifestar Deus porque o realizamos, porque nós somos muito importantes para Deus. Quais os atributos da alma?
E aqui me pegou totalmente a chão, porque não encontrei nada melhor e porque não consegui pensar nada ao respeito que superasse isto. É atributo da alma o bem soberano, porque ele dá passagem à beleza de Deus. Sua capacidade de bondade é porque ela é generosa e porque é divina. E a alma é compassiva porque o exerce o amor, que é um dos atributos supremos dele. Ela é fulgurante porque ama o que é digno de ser amado. E se a nossa alma não fulgura em nós, é porque a gente está impedindo esse fulgor aparecer. E o Cristo nos fala que a gente não pode deixar uma vela acesa debaixo da cama, tem que colocá-la em lugar alto para que ele fulgure. É transcendente porque aspira à verdade única. Potencialidades da alma. Potencialidade é aquilo que está na semente pequena, nessa faísca que nos foi dada no tempo de receber a alma, né? E a fraternidade insiste em nós, com nós, para que a observação seja exercida como uma potencialidade da alma, não tá? A percepção também, o discernimento e a devoção. Alguém poderia colocar mais potencialidades nessa alma? Perseverança. Perseverança. Não vou anotar aqui porque não tenho como, mas vamos anotar a perseverança aí também. Adoração. E por último, louvar, né? Que não coloquei, mas chegar a louvar é uma potencialidade da alma. Só um minutinho. Com relação à perseverança, ela é, de certa forma, a qualidade primária de uma alma forte. Se a pessoa não tem perseverança, sua alma, ao longo do tempo, Saturno, enfraquece. Ela pode, inclusive, ter múltiplos interesses, muitas atividades, mas a inconstância vai fazendo com que ela fique diluída. E uma alma diluída é uma alma que se afasta do seu centro, que é Deus. Correto. A gente estava falando, talvez um pouco mais sobre as virtudes dessa alma, né? Porque, por exemplo, agora falo de que só uma alma humana é capaz de sublimar-se e de ir na direção do absoluto, ao mesmo tempo que vai na direção do outro, e só dessa maneira. Se a gente não exerce a crucificação dioturnamente, então não conseguimos fazer isso, porque nossa verticalidade é o que nos conduz a Deus, e a nossa horizontalidade é a que nos conduz ao próximo. Então, essas duas instâncias, essas duas dimensões, têm que ser exercidas por nós o tempo inteiro, dioturnamente, né? Por isso é que na fraternidade se fala de auxiliares invisíveis, né? Porque trabalha-se também de noite. Não há descanso, a não ser para recuperar as forças desse corpo que nós mesmos desgastamos. E por isso que se precisa gastar cada vez menos o corpo, não por vaidade nem por nada que se pareça, sino justamente para poder servir cada vez melhor ao nosso próximo. A substância moral é o amor que a gente tem por Deus. Isso é o que nos sustenta.
substância, sustento, né? E cada vez que amamos mais a Deus, mais nos sustentamos nele. E mais ele nos sustenta. Por quê? Porque ele nos permeia. Porque deixamos entrar esse Deus dentro de nós. E precisamos também ter a generosidade para com o próximo, para poder transubstanciar essa essência que o amor nos dá. É fácil amar? Não, não é fácil. Especialmente aquelas pessoas que a gente não gosta. Porque amar as pessoas que a gente gosta é facílimo, mas vai amar alguém que enche tua paciência. É uma coisa horrível. Mas esses são os grandes desafios da alma. Vamos lá. Não posso ficar nervosa. Vamos falar então sobre as virtudes da alma. O que vocês acham que é uma virtude na alma? Eu tenho certeza que vocês sabem. Por favor, me ajudem. Tosseu, quer falar, diz o meu amigo Ricardo. Caridade. Caridade. Ok? É uma virtude. Quem mais? Tolerância. Uhum. Compaixão. Ok. Olha, já encontramos várias, né? Que mais? O que seria uma alma virtuosa? Amorosa. Benevolência. Tudo aquilo que a gente já mais ou menos disse nas potencialidades, né? Pura. Isso. Uma alma pura. Porém, não posso ficar perto. Fala então. Eu estou aqui para servir. Então, eu acho que a relação entre corpo e alma, ela não pode ser negligenciada. Né? Corpo e alma estão intimamente ligados, estão intrincados. Quando a gente fala em virtuoso, vem à mente um músico, por exemplo, que domina muito bem seu instrumento. É um músico virtuoso. A alma virtuosa, a gente poderia fazer essa analogia, é a alma que domina o seu instrumento. Né? E não o contrário. Normalmente, para a maior parte das pessoas, a alma é escrava do corpo, aos apetites do corpo. Uma alma virtuosa é aquela que domina os apetites do corpo, controla os apetites do corpo. Tal como um músico, para ser virtuoso, tem completo domínio do instrumento. Isso. Obrigada, Osvaldo. Maravilhosa explicação. Mas vejam que interessante, e isto também é de Schwab. As virtudes são qualidades divinas que todos carregamos na semente, né? Elas nos comunicam a beleza da alma, que é feliz somente na virtude. Então, a nossa felicidade depende de quão virtuosos a gente possa conseguir ser na alma. E a alma virtuosa não precisa de praticamente nada, porque ela já tem tudo. Ela tem tudo da divindade desde o princípio. Só que esquecemos disso. E negligenciamos isso. Certo? Meditemos, como diz a Carla. O conceito Rosa Cruz do Cosmos nos fala que do Espírito Divino nós temos um corpo denso e que deste conseguimos ter uma alma consciente para voltar ao Espírito.
do espírito de vida, ganhamos o corpo vital. E deste conseguimos uma alma intelectual para acrescentar ao espírito. Do espírito humano, um corpo de desejos. E aqui a coisa é que começa a complicar, porque este corpo é o corpo que vai gerar essa alma consciente que a gente tem que criar. Desse corpo de desejos, ganhamos uma alma emocional. Só que a alma emocional que a gente usa é só para as paixões. Não conseguimos acrescentar um espírito verdadeiramente humano, digno da divindade, dessa maneira. Então, precisamos tomar ações cada vez mais conscientes. E para isso nos foi dado a mente, para poder ter a relação consciente desses corpos, dessa alma, para poder acrescentar a nosso espírito. Vamos na próxima? Então, no período terrestre, nos foi dada a mente, filosofia Rosa Cruz. Isto marca o início da individuação do ser humano e a sua jornada na direção da consciência, da alma e de saber como adquirir essa substância anímica para acrescentar a essa alma. Ok? Precisamos, então, espiritualizar a mente. Nós sabemos que a mente, como é o último elo que nos foi dado, né, ela caiu na astúcia e começou a satisfazer os seus desejos materiais, não os desejos do espírito, né? Não os desejos elevados. E esta é uma coisa que a gente tem que meditar muito, porque a mente pode ir ao... A mente... Por favor, presta atenção. Tem que possuir um raciocínio quando ela é espiritualizada. Uma meditação que seja assimilante e que possa, dessa maneira, ter um poder criativo. Esse raciocínio deve ser claro, porque se a gente vai para os exercícios de meditação normalmente oferecidos para a gente por aí, e fica sansando e voando de um lado para outro, não serve para nada. Tem que ser com foco e tem que ser capaz de ser assimilado nesse corpo da alma que a gente está pretendendo construir, para poder ter um poder criativo. Não agora, falta muito para isso, mas temos que começar dando o primeiro passo. Sim, Oswaldo, vai. Ganhar consciência da alma, porque os corpos vão se sensibilizando, então a mente se transforma em uma ponte para que esses corpos possam ser percebidos uns aos outros, os nossos e também os corpos das outras pessoas. Sócrates, falou que a alma era uma expressão do homem. No entanto, nós vemos agora que as pessoas já não expressam essa alma, né? Você pode encontrar almas que não são muito boas em corpos aparentemente muito bonitos, né? Dado que há plásticas, há substituições de próteses, há substituições de dentes, enfim, a gente faz com o corpo o que bem entende e nos confundimos ao ver as pessoas, porque já não vemos a alma delas exatamente. Vamos lá? Os éteres superiores do corpo de desejos assumem a condição de corpo-alma para agir durante a vida terrena e também na experiência pós-morte. Agir durante a vida terrena, como falamos anteriormente,
de dia e de noite, servindo ao próximo e amando através desse serviço a Deus. Isso se dá na cura, especialmente, porque quando nos aproximamos de uma pessoa, o que mais a gente está fazendo, além de essa palavra piegas que agora a gente usa como amor, a gente está tentando curar ela. Porque não sabemos verdadeiramente o que é o amor. Essa é uma verdade. Mas vamos praticando, alguma vez vamos chegar ao fundo do significado dessa palavra, para exercê-la verdadeiramente. Porque neste momento não o fazemos. E a única maneira que, a meu ver, neste momento a gente encontrou, é tentando curar as pessoas. Curar em todos os sentidos, não só no corpo físico, mas também na sua vitalidade, nos seus desejos e na sua consciência, especialmente, das coisas. Por que, então, essa necessidade de construir um corpo-alma? Um alma-corpo. Porque ele é um dos veículos do Espírito. Porque esse corpo-alma nos permite transitar livremente os mundos invisíveis. Ai, que legal transitar os mundos invisíveis. Não é nada disso, gente. Os mundos invisíveis são complicadíssimos. Todas as nossas emanações de negatividade estão nesses mundos invisíveis. O que vemos que não está sendo bonito neste momento, porque vemos coisas terríveis, não é nada comparado com o que não se vê. Então, para poder entrar e transitar livremente esses mundos, se necessita musculatura espiritual, acreditem, porque não é fácil. Não é fácil. Se curar os enfermos fisicamente é complicado, é difícil, porque a gente vê sangue, porque a gente vê ferida, porque a gente vê coisas que não são agradáveis. Tenham certeza que no mundo espiritual, o mundo invisível, é 3 e 4 vezes mais. Diga. Partindo dessa colocação, por isso que algumas vezes é uma dúvida, né, uma troca. Quando a gente faz viagem astral, quando a gente repousa e dorme, tem às vezes alguns momentos de consciência, que eu também volto desde o começo, como você fala, Sócrates fala que o nosso alimento, que o nosso remédio é o que o nosso alimento, que a gente come é o nosso alimento. Então, quando a gente tem um jejum espiritual, a gente consegue fazer alguns tipos de viagem astral que realmente trazem um desconforto. E aí o equilíbrio através de não ter o medo para não gerar a mesma ressonância que esses locais. E aí eu te pergunto, esses locais também fazem parte da criação do cosmos, pelo que eu vejo que Saturno traz essa agitação, para que a gente tenha noção de que isso também existe um belo dentro disso ou não. Nós tivemos a liberdade de criar um mundo em que a gente vive. Esse é por um lado. Por outro lado, quando se fazem viagens astrais, não acompanhados por uma escola que te sustente, a complicação se triplica, porque você pode ir a espaços que você não consegue controlar, né? E que não te servem para nada, porque não tem objetivo nenhum, né? Então, nós, na fraternidade, acreditamos que há uma necessidade de preparação, por isso que esta escola é uma escola de preparação espiritual, para poder livremente transitar por esses mundos, com objetivos e, vamos dizer, até custodiados por pessoas, por espíritos que são mais elevados que nós. Não sei se isso te responde. E se você quiser
Diga. Ali. Em se tratando de perda da alma, existem casos irreversíveis? De perda da alma? Isso. Sim, existem casos irreversíveis. Mesmo para Deus? É que eles vão ter que ficar esperando, segundo a filosofia Rosacruz, um novo dia cósmico. Porque para este eles já não têm condições de acompanhar. Okay? Você pode ir. Obrigado. Max Sandel recomenda que a gente sempre raciocine por analogia, tomando como base de pensamento o mundo físico. Porque, por exemplo, um ser humano encarna tetraplégico, vai passar a vida inteira numa cadeira de rodas, sendo monitorado pela família ou por um tutor. Porque essa pessoa conspirou contra a liberdade alheia. Um tirano, por exemplo, uma pessoa que exerce tirania em qualquer nível, em qualquer dimensão, ele é um candidato a nascer tetraplégico. Vamos supor que isso não seja suficiente para ele aprender que esse caminho não é interessante. E que ele apele também para a magia. Além do abuso de poder, ele apele para a magia, para controlar os outros. Aí, provavelmente, ele vai perder, além da mobilidade do corpo físico, a mobilidade da alma. Então, a sua alma já está condenada a desaparecer. Ok. Vamos lá? Pode passar o próximo? Igualmente, esse mesmo corpo, alma, nos permite viver uma vida de serviço amoroso e desinteressado, que é o que constantemente na filosofia Rosacruz a gente exorta a viver amorosa e desinteressadamente, ajudando os outros. Pode ir. Esse corpo-alma também será utilizado por nós nos processos iniciáticos. É imprescindível para isso, porque nós acreditamos que não há iniciações no corpo físico, a não ser em casos excepcionais. Será requisito indispensável para viver na era de Aquário. Sobre esse tema, a Cris vai aprofundar mais tarde. Então, ter a visão e a compreensão espiritual que os estudos nos proporcionam e que as nossas experiências nos permitem é única e exclusivamente para atender às necessidades dos nossos semelhantes. Pode ir. A percepção e a compreensão das condições suprafísicas dão suporte à senda da preparação que antecede o caminho da iniciação. Então, como eu falava anteriormente, esta escola é uma escola pré-iniciática. Ela vai preparar o caminho para quando estemos capazes de trilhar essa iniciação. Tá? Facílimo, gente. Então, nós temos como ideia bem longínqua o tabernáculo no deserto. E nesta parte fora estão todos aqueles que nem sequer pensam no espírito, na alma, o que é isso, né? Aqueles que ou vão para a igreja, mas não sabem nem por que estão indo. Aí a gente tem um quê de interesse e diz, não, eu vou entrar. E vem para esta área, meio que bisbilhotando, curiosos. Aí alguns que entraram aqui decidem ir para cá. A justificação, a justificar os seus actos toda noite, para poder saber se está fazendo aquilo que é correto, que o que deve ser feito, para o que viemos.
seguimos um pouco e chegamos à purificação. E atentem aos lugares onde estão colocados esses elementos, tá? Eu não vou entrar em detalhes hoje. Tem um livro que se chama Iniciação Antiga e Moderna, que é suficiente para isso. Então, estamos aqui no lavabo da consagração a uma vida espiritual. Se necessita fôlego para chegar lá. Agora, entramos aqui e esse lugar é o vestíbulo do serviço. Ou seja, nos são dados os conhecimentos suficientes para viver a vida em seus 12 departamentos, que são simbolizados pelos 12 signos do zodíaco, para poder extrair a quinta essência das nossas ações e levá-las ao altar do incenso, onde são oferecidas essas ações, cada vez que nós temos uma lua nova ou cheia. Por favor, Osvaldo. Me equivoquei, não era esse, mas tudo bem, pode deixar. Para poder limpamente chegar ao Santo dos Santos, o espaço onde a gente realmente adquire a iluminação, né? São Paulo nos disse que esse tabernáculo seria uma sombra das coisas que viriam. Vocês veem que aqui está claramente descrita uma cruz. Nós somos essa cruz. Nós somos, Osvaldo, por favor. Nós somos esse templo que vocês viram e que era chamado de tabernáculo no deserto, na iniciação antiga. Nós somos esse templo do Espírito. E, pode ir. Espera só um pouquinho. Ok. Pode voltar. Pode voltar. Interessante, né, Ana? Os pés. Espera, Cris. Não, só estou notando que é interessante que os pés estão do lado de fora da entrada do tabernáculo, né? E segundo a Nick de Sorzanelli, que a gente tem estudado, os pés é que nos levam para o caminho espiritual, né? É através dos pés que a gente chega lá. A cabeça já está lá dentro, né? Então não é a cabeça que nos guia, não são os pés. Mas a cabeça é a que tem que ser despertada, né? Sim, mas para a pessoa chegar, né? Sim. Que ele está na portinha do lado de fora, né? Uhum. E os pés para chegar e as mãos para tocar ou desenvolver qualquer tipo de habilidade sensorial, né? O próximo, né? O artística, caneta, né? O artístico que seja, são os instrumentos que fazem dessa cruz a força de captação. E se a gente for ver dentro da questão física, todas as nossas terminações nervosas e todos os nossos órgãos estão ligados na reflexologia, claro, através da sola do pé e da mão, e também da era de peixes, né? Os pés simbolizam essa coisa que Jesus falava do caminhar. Exatamente. Sim. Por que está do lado de fora? Porque a imensa maioria das pessoas não dá nenhum valor para o pé, né? A não ser para pôr um par de sapato bonito, né? Ninguém dá valor para o pé. E você acabou de dizer, né? Quantas reflexologias, quantas terminações nervosas existem nesse lugar. Existe a totalidade do nosso corpo nesse lugar, né? Então, nós poderíamos curar somente tocando o pé de uma pessoa, como foi exortado pelo próprio Cristo. Lavai os pés, purificai a totalidade do ser humano a partir do pé. Porque naquele tempo, os curadores não tocavam o corpo. Não faziam as terríveis coisas que fazem com o corpo agora, né? Na época dos chineses, eles mostravam
única e exclusivamente o pé para o terapeuta, o pé ou a mão. Vejam como era respeitado o corpo nessa época. E só olhando para o pé ou para a mão era suficiente para a gente, para o terapeuta. Olha, gente, estou ali, né? Já me incluí nessa. Mas era interessante para o terapeuta, ele sabia tudo da pessoa, né? Unhas, cor das unhas, forma das unhas, a coloração do pé, enfim, tudo está escrito nessa parte do corpo, porque nessa parte, como em outras partes, também está a totalidade, né? Ok, podemos ir. Ok, vamos lá. Vamos lá. Me dão mais 10? Na iniciação moderna, sabemos que Deus é luz. E por isso é que nosso símbolo no templo está com essas palavras sobre ele, né? Nos rituais de lunação que a gente faz quando provacionista, ou seja, quando a gente já dá um passo de consagração a uma vida superior, é quando se assimila a quinta essência das vivências encarnatórias e isto se torna possível. Pode ir. Deus é espírito e em espírito deve ser adorado. Vamos lá. Mas a pureza é um fator importante na nossa vida. Por quê? Porque a rosa branca que está no meio desse símbolo é o coração do auxiliar invisível. O ritual devocional, tanto do templo como de cura, enfatiza na necessidade dessa entrega. Em um vaso sujo não pode haver água pura e saudável. E nem uma lente manchada pode nos mostrar uma imagem nítida. Por favor. Então, para ser um auxiliar invisível e ter um radiante corpo de glória, nós precisamos cumprir com os requisitos anteriores. Agora vem uma coisa que, para mim, é o núcleo desta conversa, que são os 5 versículos do Evangelho de São João. No princípio era o verbo. O verbo é um som, o verbo é um verbo, portanto, movimento. E o verbo é um tom, é uma tonalidade. E esse verbo, essa tonalidade, esse som, estava com Deus. E esse verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Pode ir. Tudo foi feito por ele. E nada do que tem sido feito foi feito sem ele. Nele estava a vida. A vida era a luz dos homens. Aqui está uma chave fundamental, como diz Arthur. E nesse verbo, nesse som, nessa vibração, estava a vida do homem. E nessa respiração estava a vida dos homens. E a vida, essa vibração, esse tom, era a luz dos homens. Porque não há causa maior de doença que a falta de movimento. Quando o nosso corpo não se movimenta, quando nossa alma não se movimenta. A luz resplandece nas trevas, porque a minúscula faísca de luz que a gente acenda em nós, não vou pagar. A luz resplandece nas trevas e contra ela as trevas não prevaleceram. Então, precisamos conscientizarmos de que somos emissores de luz e que nossa luz deve brilhar para que Deus brilhe. Continue. Há muitas... Como? Com certeza, com certeza. Aqui no diálogo de Cristo com Nicodemos, ele nos exorta a
nascer novamente. Ou seja, a ganhar um corpo-alma, a conquistar esse corpo-alma, porque senão não podemos chegar ao reino de Deus. Nascer no Espírito é fundamental para a nossa próxima caminhada. O que é nascido da carne é carne, e está tudo bem. Nós fomos carne, somos carne, mas precisamos nascer do Espírito. Pode ir. Por favor, já estou terminando, gente. Em Filipenses, a gente encontra que Jesus Cristo, aqui está a resposta à tua pergunta, transfigurará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo dele, ao corpo de glória que ele conquistou. Porque, segundo a eficácia do seu poder, ele pode subordinar a todas as coisas, inclusive as nossas almas. Pode ir. A carne e o sangue não herdarão o reino dos céus. Então, é necessário que a gente construa esse corpo-alma. Esse corpo-alma que neste momento é mortal, mas que precisa se revestir de imortalidade. E, finalmente, pode ir. Em Coríntios, nós temos que quem semeia corpo natural ressuscitará em corpo espiritual. Pode ir. A soma, psychikon, que é a palavra que utiliza Paulo para referir-se ao corpo-alma, pode ir. É o que faz de nós as almas viventes, conscientes, que, se Deus nos permite, em um breve tempo seremos. Com a perseverança que o Oswaldo nos enfatizou, né? E que as rosas floresçam em vossa cruz. Aqui a bibliografia do tema que foi utilizado, tá? Muito obrigada.